E aí, Léo? E aí, então bora. Analisando stands, Vida e Jojo, do Stardust Crusader. Como eu falei, né, a gente tá indo de lá e estamos voltando, pelo visto. A gente viu dos cavalos, já viu da Jolene, já viu o do meninão lá, esqueci o nome dele agora. E pelo que eu entendi, então, eu ainda tô vendo errado, então, né? Porque eu vi o quê? O Steel Ball Run, Stone Ocean. Aí agora. Então agora era pra ser o Não, que a gente já viu o do Johnny Giovanni, já não? Eu tô maluco. Ou seja, pra estar em ordem, eu tinha que estar vendo agora o Gold Wind. Se fosse de lá pra cá, né? Ah, mano. Independente da ordem. Independente de ordem. Estamos aqui, Barão. Vou ver aqui os análises do Stardust Crusade. O Golden Wind a gente vê depois. Eu vou estar falando óbvio se eu disser que os stands mudaram completamente a fórmula de contar a história em Jojo. E na minha opinião, é um dos melhores sistemas de poder de todos os shonens. Foi mal aí, Pior que é galera, fã bom. do Ramon, mas Eu gosto do Ramon, cara. Já falei já. são apenas os fatos. E no meu vídeo falando sobre como a parte 4 é uma obra de arte, eu citei como foi nessa parte que o Araki Não, resolveu sair joguei da não. caixinha e tomar a liberdade de criar um stand mais doido do que o outro. Porque na parte 3, como era a primeira vez que ele estava trabalhando com esse conceito, fica a impressão de que os stands são meio básicos. Pelo menos os do grupo principal. Mas isso não significa que os stands dessa parte não são interessantes. Não, são legal pra caralho. Eu adoro como na parte 4 todos os stands passam a ser referências musicais, mas também é muito maneiro como eles começaram sendo referências a As cartas, eu gosto das cartas. cartas de tarô e a deuses egípcios. Acho que dá pra falar que, de certa forma, Jojo em um grau também é uma história sobre mitologia, pelo menos na segunda metade da parte 3. Então me bateu uma vontade de rever os stands dessa parte, que ditou a fórmula que Jojo ia seguir até hoje e falar um pouquinho mais sobre eles. Só lembrando, eu vou tentar falar mais do stand em si do que do usuário. Não, Então, perfeito, é vamos isso. lá. É isso, é isso. Não, não é assim que Obviamente, funciona. vamos começar com ele, a nossa querida estrelinha de Belém, representando a carta estrela do tarô, Star Platinum. Como você já deve saber, ele é o stand com mais destaque durante essa parte, e o mais forte por ser o stand do Ah, mas é o protagonismo, né? protagonista de outra. Não, eu não gosto não da forma como ele... Ah, e ele tem o mesmo poder do Dio. Porra, eu acho paia isso. Procúdio. E também é o primeiro stand a aparecer É protagonismo, é protagonismo. em Jojo. Ele é um stand bem básico, mas é um básico que funciona muito bem. Ele é extremamente forte e resistente, talvez o stand mais forte de Jojo inteiro batendo de frente com o Zawarudo. Ele é super rápido também, a ponto de conseguir superar a velocidade da luz. Tem uma precisão sinistra de boa, a ponto de conseguir pegar um stand minúsculo no meio do ar. Ele também tem uma técnica chamada Starfinger, Essa porra, tanto de cor que ela tem. No final ela para o tempo agora também. Aí te lascar, meu que irmão. ele consegue esticar os dedos e atacar o inimigo assim. Ele inclusive deveria usar isso mais vezes. Ah, e ele também consegue fazer isso aí. ジョータロウのスタープラチナがギルドジャスティスの顔を É muito Ele protagonismo. consegue sugar muito forte. Ele também podia fazer isso mais vezes. E ele também é responsável pelo golpe mais icônico de Jojo, em que ele senta a mão na cara do inimigo gritando. Ora, ora, ora. Mas também tem essa parada que diz que o Araki, ele esquece dos poderes, das habilidades que ele dá pros seus stands. Diz que abusa uma vez e para de usar. Cara, assistir isso nunca perde a graça. Só pra constar aqui, o Star Platinum é forte o bastante pra quebrar os dentes de um stand que tinha resistência equivalente a de diamantes. Ou seja, todas as vezes que a gente viu o Jotaro dando uma surra em alguém, ele tava se segurando pra não fazer o braço do Star Platinum atravessar o peito da pessoa, igual ele fez na luta com o Dio. É doideira pensar que até a luta com o Zawara do Star Platinum nunca usou pra valer toda a força que ele tinha. Talvez os únicos pontos fracos desse stand sejam, primeiro, o alcance. Ele é um stand de curto alcance, então ele tem que estar em contato direto com o inimigo. Segundo, ele é meio inútil quando o stand inimigo não tem uma habilidade envolvendo combate físico direto. おろ Só em um país de retardados mentais com os narizes enfiados na bosta, na lama, na merda. Mas tirando essas duas situações, eu acho que eu consegui passar bem a mensagem de que esse stand é uma apelação que só. Quer dizer, olha isso, cara, o bicho é nota A em quase todos os status. E olha que tudo isso que eu falei é antes dele conseguir copiar a habilidade do Zawara de parar o tempo. Ainda tem essa, depois disso tudo ele ainda consegue fazer isso aqui. Cara, eu gosto muito do Jotaro, eu gosto muito do Star Platinum, velho. Mas ele pegar uma habilidade de outro stand, eu acho meio chola, velho. Essa é na moralzinha.
Dá uma desanimada. Aí a rapaziada vai falar, ai, não sei porque ele é do mesmo tipo do stand. Aí minha caceta, porra. Jimmy Neutron africano. Ah, é, eu quase esqueci de falar que ele é uma reencarnação do Jonathan Jones. Calma, calma, eu sei que essa teoria não tem pé nem cabeça. Igual o Jonathan. Não tem nenhuma evidência concreta disso. Mas, sei lá, eu acho que a ideia, sabe, a pessoa que inventou isso aí tinha uma Eu nunca ouvi falar disso. boa intenção. Eu acho que seria poético. Concorda? Eu nunca ouvi falar. Poeta minha caceta. É, eu acho que eu tô sozinho nessa. Ah, o visual desse stand é muito massa. Magician Red, ou Mago Vermelho, se você assistiu o anime dublado. Representando a carta O Mago, Magician Red é o stand de Mohamed Avidol. Contemplem o mago com seus poderes. Eu falei que o Star Platinum é o primeiro stand apresentado em Jojo, e de fato ele é, mas esse aqui é o primeiro stand que a gente vê o corpo por completo. Então eu acho que pra ficar justo, dá pra dizer que ele e o Star Platinum são os primeiros stands de Jojo. Ele tem a aparência de um homem muito forte com a cabeça de um pássaro e as pernas encobertas em chamas. O Avidouro. É muito foda, porra, esse stand. Eu pessoalmente acho um design muito maneiro, ele me lembra bastante aquele cara com uma cabeça de águia do The King of Fighters. Cara, igualzinho. Alguém lembra desse cara? Não. Mas levando em conta toda a temática dessa parte, ele claramente foi inspirado no deus egípcio Horus. Ele também é um stand de curto alcance, porém para compensar ele tem diversos ataques a longo alcance Internet boa aqui temos. envolvendo manipulação de fogo. Ele consegue moldar as chamas da forma que ele quiser. A gente vê isso na primeira luta contra o Jotaro, em que ele consegue usar elas como se fossem cordas. E quando ele tava na mansão do Dio, junto com o Polnareff e o Ig, ele também demonstra ter uma habilidade de criar uma espécie de radar para detectar a presença do inimigo. A parte chata é que, assim como o próprio Avidol, esse stand tem seus momentos, mas na maior parte do tempo ele não teve tanto destaque assim. Mas com certeza é um dos melhores stands do grupo principal. Tá, agora esse stand aqui, o Elephant Green, eu já acho o visual dele mais feio. Leozinho tá num site hentai tudo censurado. Oxi, que é isso? Representando a carta Ah, o tá. Hierofante, o stand do Kakyoin é o Arrumaram, primeiro não. stand em Jojo. Os caras vieram aqui, a internet tá ruim mesmo. Vieram aqui ontem, mexeram, resolveram desgraça nenhuma e foram embora. Aí falaram, não, espere 24 horas que o suporte vai retornar. Que é apresentado como um stand de longo Eu tô vendo a ponto deles falar, não, por que tu não pega um outro plano? Mas vai falar que eu vou pegar um plano maior pra receber do tanto que recebia. Nem a câmera não, mano. alcance. Ele também é um stand com habilidades baseadas em projéteis, só que diferente do Magician Head, que tinha projéteis mas continuava sendo um stand resistente e porradeiro, esse aqui não é muito bom em combate direto, na verdade ele é péssimo. Ele tem a aparência com um formato de corpo humanoide, mas com a pele cheia de linhas e com Não gosto desse. uma armadura leve em volta do corpo. Ah, uma curiosidade, ele tem uma boca por detrás daquela máscara. Em combate a gente consegue ver que ele tem a habilidade de moldar o corpo livremente, criando tentáculos que ele pode usar para entrar no corpo de uma pessoa e controlar ela. Isso daqui dá uma cadeia. Ou usar esses tentáculos como uma espécie de teia para encurralar o inimigo. Mas o ataque mais conhecido dele é o famoso Emerald Splash, em É só o que ele usa depois. que ele usa a energia do stand para tirar uma onda Tudo que ele falou aí, ele para de usar praticamente, ficou só de nisso. esmeraldas em alta velocidade no inimigo. E vamos falar a real, esse golpe meio que virou uma piada por raramente funcionar. Mas não deixa de ser um ataque legal. No fim das contas, eu acho que se a gente fosse colocar stands em certas categorias, eu diria que isso aqui é um stand de suporte. Eu só acho zoado a quantidade de vezes que usam esse stand para demonstrar o quanto o inimigo é mais forte, porque ele aguentou um ataque dele. Ah, esse é o GOT. O Silver Chariot. Representando a carta A Carruagem, sendo mais um stand de curta distância, Silver Chariot é praticamente depois do Star Platinum o stand do grupo principal que mais aparece. Até porque o Polnareff é um coitado que tá o tempo inteiro sendo atacado quando fica longe dos É bom que ele é o mais feliz, mas é o mais fudido do grupo, né? amigos. Ah, cara, eu amo tanto esse personagem, eu podia até fazer um vídeo inteiro sobre ele. Não, pera. Ele tem a aparência de um cavaleiro Ele já medieval fez. meio robótico com uma armadura prateada que carrega uma rapieira que ele usa nos ataques. Ataques esses que são extremamente eficazes por conta da velocidade dele. Essa que é a principal vantagem desse stand. Na sua primeira aparição a gente tem uma demonstração da velocidade e precisão dele, quando ele pega 5 moedas no ar com apenas um golpe. E durante a luta contra o Avidol ele revela que pode remover a armadura e ficar ainda mais rápido. Ele fica tão rápido que consegue se mover a ponto de deixar várias imagens residuais dele pelo ambiente, confundindo o inimigo. Tanto ele quanto Aí, vocês querem assistir? Vocês querem ver? Vocês querem ver a tela?
O Star Platinum não consegue atingir a velocidade da luz, mas eu imagino que o Silver Chariot ainda é mais rápido, porque a gente nunca viu o Star Platinum fazendo algo do tipo. Ele também tem a habilidade de atirar a lâmina da rapieira, porém isso é uma técnica secreta, já que ele quase nunca usa, porque É muito massa quando ele é acertado pela flecha. se ele usar e Ele pega, ele tem muita autonomia, cara. errar, ele fica totalmente vulnerável. Sério, gente, eu Assim, é nada a ver ele fazer todo mundo trocar de corpo, né? Mas é massa. Não, o design dele é muito massa, pô. O design em si é muito show. Mas eu acho que se perde muito. Porque, tipo, de onde é que veio a parada de trocar de corpo, boy? realmente acho Eu acho que era o Araki só tava tentando uma forma de procurar pra fazer com que o Polnareff não morresse. Que no caso é colocando ele dentro da tartaruga, né? que às vezes as pessoas subestimam o atributo velocidade. Velocidade é tão importante quanto força, eu aprendi isso jogando com uma build de destreza no Dark Souls. O jogo mais difícil do mundo é meu ovo, é só pegar isso aqui e zerar, pronto. Representando a carta O Tolo, o stand do Ig talvez seja o stand mais versátil do grupo principal. Tendo a aparência de uma espécie de cachorro mecânico misturado com um carro, ele tem a habilidade de manipular a areia da forma que ele quiser. E quando eu digo da forma que ele quiser, eu digo de forma literal. Ele pode criar uma barreira de areia, ele pode criar asas de areia, ele pode criar pessoas de areia. O limite é a criatividade do usuário. Além de que esse é um dos casos que o stand pode sofrer qualquer tipo de ataque e o usuário não vai sentir nenhum dano, porque o stand vai simplesmente se desfazer em um punhado de areia. E o jeito que esse stand toma forma é muito maneiro, olha isso. Esse cachorro feio da desgrama. Mano. Cara, eu adoro personagem que tem poder de manipular areia. Mano, você percebe que o Araki ele é o maluco quando ele bota um cachorro pra lutar contra um papagaio e os dois têm stand. O Joseph! É um dos meus personagens favoritos do jogo, é o Joseph, cara. Inclusive, eu prefiro o Joseph do que o próprio Jotaro, mano. Puta que pariu, é um ótimo personagem. Tanto da parte 2 como da parte 3 ele é muito bom. Da parte 4 ele também é bom pra porra também. Mas aí ele já não tem todo foco. Representando a carta O Eremita, esse é o stand mais fraco do grupo principal. O que é bem inesperado, porque se tratando do Joseph, qualquer um imaginaria que ele teria um stand mais interessante. É porque a rapaziada quis cagar pra ele. O stand é basicamente algumas vinhas roxas que se manifestam na mão dele. Elas podem se esticar a longas distâncias a ponto do Joseph conseguir fazer um cosplay de Homem-Aranha se balançando pela cidade. Além disso, ele também tem a habilidade de extrair algum tipo de informação quando entra em contato com algum objeto, tipo uma câmera fotográfica ou uma TV. Ele também é o único stand que a gente viu sendo usado em conjunto com o Ramon. Olha, eu acho que é um consenso entre a gente que esse é o stand mais sem graça do grupo principal. Não, é o mais ruim mesmo. Eu duvido fortemente que se você perguntar pra alguém qual seria o stand que a pessoa ia Eu nem lembrava que o stand dela era esse. querer, ela ia responder que é esse. Nunca. Claro, ele é útil em alguns momentos, mas são em situações tão específicas que O Joseph da parte 2 com esse stand seria invencível. Eu ia falar algo parecido agora. Tá ligado? Se aquele Jojo ali, ele tivesse a cara desse stand aqui, mano, ele amassava qualquer um. em comparação aos outros stands, esse aqui parece que é só um truque na manga do Joseph que ele usa de vez em quando. O maluco jogava com como é? Ioiô. Pra você ver como o Araki caiu na cara, o que eu acabei de dizer, pô. Filha da puta lutava com a desgraça de um ioiô. Aqui ele nem tem nada, foda-se. Bom, agora que eu Nessa daqui ele, fala, foda-se, eu não tenho mais porra nenhuma. Ó, meu poder, e é só isso. No 2 ele é muito mais versátil, acaba usa de tudo, usa técnica, lutava, fugia, fazia a desgrama, usava estratégia. terminei de falar dos stands do grupo principal, antes de falar dos stands dos vilões, eu vou falar brevemente Era com bate-bate. sobre dois stands que aparecem, mas não são utilizados na história. Primeiro, o stand da Holly. O stand é tão bom que nem nome tem. Literalmente se chama stand da Holly. Eu gosto da rapaziada criticando. Como é que o caralho do rato tem stand e a Holly é acertada pela flecha e quase morre, ia tomar no cu. O stand dela desperta quando o Dio também ativa o stand no corpo do Jonathan. Ele surge na forma de plantas crescendo nas costas dela. O problema é que ela não estava preparada para isso, e o stand acaba enfraquecendo e deixando a mulher doente. E não, o stand não tem nenhuma habilidade. Ele simplesmente tá lá pra Matar deixar a os pedeiros. coitada na beira da morte. E já que eu falei do Dio, também tem um stand do corpo do Jonathan. Isso é uma coisa que aconteceu e muita gente esquece. Sim, o Jonathan tem um stand, só que ele é tão decepcionante quanto o da Holly. Ele é basicamente um Hermit Purple 2.0. É exatamente a mesma coisa. É tão foda-se que o Dio nunca mais apareceu usando esse negócio. Muito paia. Muito paia. Eu vou ter que mandar esses dois pra zona paia. É pai, é Bom, mesmo. agora que terminamos com os stands principais, vamos passar pros stands dos vilões. O vilão, cara. O pior que esse bicho aí é o besouro da língua, é?
Representando a carta A Torre, ele é basicamente um mosquito. Começamos bem com os vilões. Na verdade, ele tá mais pro É um besouro. besouro, mas enfim. Não tem nenhuma confirmação sobre isso, mas ele tem uma língua com uma segunda boca, e eu tenho quase certeza que isso é uma referência ao xenomorfo lá do Alien. Ainda mais porque a situação toda lembra bastante esse filme. No avião. Já que são pessoas em uma aeronave sobrevivendo a um ataque de um monstro que mata as pessoas usando uma segunda boca. Apesar da aparência que, pelo amor, né, um mosquito, o Stand é extremamente mortal, sendo veloz o bastante pra esquivar do Star Platinum. Só que o maior ponto fraco dele é a resistência baixíssima. Ele pode até ser rápido, mas a primeira vez que ele vacilou, os tentáculos do Hierophant Green destruíram ele como se ele não fosse nada. Na pouca lore que o usuário desse Stand tem, é mostrado que ele só usava Stand pra causar acidentes e matar pessoas em aviões e em trens. Então eu acho que esse cara nunca usou o Stand dele contra outros usuários de Stand. Aí nesse aqui que tem um macaco pedófilo, né? Apresentando a carta A Lua, esse é um stand que tem vantagem na água. Ironicamente, também é uma grande desvantagem, já que em outros ambientes ele é bastante limitado. Mas a vantagem que ele tem na água não pode ser subestimada, já que se não fosse a habilidade do Jotaro usar o Starfinger, ele poderia facilmente derrotar o grupo inteiro sozinho debaixo d'água. Ele tem a habilidade de se mover mais rápido do que qualquer coisa debaixo d'água, ter garras afiadas a ponto de conseguir cortar a hélice de um navio, ter a capacidade de criar redemoinhos com as próprias escamas que ele pode usar como lâmina, e a capacidade de atacar o corpo dos inimigos com cracas que se espalham e sugam a energia do Isso aí é nóis. adversário. Esse é um stand surpreendentemente forte. Parabéns pra ele. Toma esse stand. Representando a carta A Força. Olha, sinceramente, isso aqui é tipo a simplicidade da simplicidade dos stands. O stand inteiro é basicamente um navio que o usuário pode manipular da forma que quiser. Acho que a coisa mais inesperada envolvendo esse stand é justamente o próprio usuário, que é um orangotango chamado Olha lá aí. Forever. E sim, eu sei, eu tô me segurando muito pra não fazer aquela piada, mas eu acabei de Bravo começar a apenas. Ei, é não. Não é nada, nem apareceu. no YouTube e não quero arrumar confusão com os outros ainda. Mas se você sabe de quem eu tô falando, bom, você entendeu. Eu fico muito curioso sobre como o Dio chegou à conclusão de que contratar um macaco seria uma boa ideia. Aliás, como é que ele encontrou esse macaco? Como é que foi a conversa pra contratar ele? Voltando a falar do stand, é um stand bem único na verdade. A ideia dele é bem simples, mas ele se mostra bastante eficiente, já que o navio inteiro pode ser usado como uma forma de ataque pra quem tá dentro dele. E É verdade, não faz nem sentido, né? Como é que a porra do Dio contratou essa desgraça? ele também é o primeiro stand que pode ser visto por pessoas normais. E mais uma coisa, o jeito que ele foi derrotado no filme do Stardust Crusaders é muito mais brutal do que foi no anime. Ah, porra! Opa, de macaco. Ó, o brabo Gold. É Bonidivo, eu não lembro desse não. Representando a carta O Diabo, esse stand, cara, ele podia ser muito mais legal do que ele realmente é. A aparência desse stand é baseada em uma estátua de bronze da cultura nurágica da Sardenha, mais especificamente a estátua de um guerreiro. Eu vou deixar um link na descrição para quem tiver interesse de saber mais sobre essas estátuas e essa cultura. Olha, eu vou ser franco, pesquisar sobre isso foi bem mais interessante do que pesquisar sobre o stand em si. O stand tem a habilidade de controlar algum objeto na base do ódio. O problema é que para ativar esse stand, o usuário tem que ser atacado primeiro. Então o cara tem que induzir o adversário dele a porra. causar um dano nele para ele conseguir usar o poder. Simplesmente fantástico. Fazendo Não vale a pena. uma referência ao Chuck, sim, o boneco lá do filme. O usuário desse stand anda por aí com uma boneca que ele costuma usar para atacar os inimigos. Olha, sinceramente, esse stand é uma merda. O único ponto bom dele é ser mais uma referência à cultura pop, mas tirando isso é um stand totalmente esquecível. E a merda do boneco que ele possui nem sequer tem uma habilidade própria. Ele O pior é que ele faz um estragozinho, pô. precisa ficar atacando com algum objeto que ele acha pelo cenário. Eu só não vou colocar na zona paia porque eu acho legal isso ser uma referência ao filme de terror antigo. Yellow Temperance. É o que você tá falando um pouco? Representando a carta Temperança, a gente passou de um stand idiota que tá fazendo uma referência ao filme de Ah, é o do terror antigo, pra um stand muito maneiro que também tá fazendo uma referência pra um filme de terror antigo. Não tendo uma forma real, apenas sendo uma gosma que se molda da forma que o usuário quer, ele pode imitar a aparência de outra pessoa e usar essa gosma pra absorver o corpo do adversário. Esse é o primeiro stand que é de fato invencível. Ele é completamente resistente a ataques físicos e a dano de fogo e gelo. A única fraqueza desse stand é justamente os limites humanos do próprio usuário, já que é impossível causar dano ao stand, a É só bater no usuário. melhor estratégia é causar dano em quem tá usando ele. O conceito desse stand é baseado no filme A Bolha Assassina. Pra quem curte esses filmes de terror, trash antigo, eu recomendo bastante, é um clássico. Representando a carta O Imperador, nós temos o famoso stand do Whole Horse. Cara, eu adoro a introdução desse stand. O som
Rapaziada, ama esse maluco. Bom, é simplesmente perfeito. O stand tem a forma de um revólver, que pode atirar quantas vezes o usuário quiser, de forma ilimitada. Além disso, ele também pode controlar a trajetória das balas. Esse pô. stand É melhor do que a do Mista, né? é muito foda e o Araki resolveu É praticamente a mesma coisa do Mista, só que a do Mista ainda é diferente, porque os bonequinhos, as balas tem que mudar a trajetória. limitar ele da mesma forma que ele fez na próxima parte com o Zarrando, deixando ele com um usuário que não consegue usar o verdadeiro potencial dele. Cara, imagina esse stand na mão de qualquer um que não seja um covarde igual o Whole Horse. Tá bom, fui! O quê? Não foge não, cowboy safado! Representando a carta O Enforcado, com a aparência de uma múmia com duas mãos direitas igual o seu usuário, esse é um dos casos que a apresentação do stand faz o trabalho inteiro de demonstrar o quanto ele é perigoso. Ele É isso aqui quem matou a... Ah, tá, é o maluco do carro, né? Que é só a mãozinha dele aqui, toda esquisita. É esse. tem a habilidade de se movimentar e atacar a pessoa através de qualquer reflexo. Ele consegue pular de um É o do carro. reflexo para o outro e causar dano em alguém atacando o reflexo dela usando uma das lâminas que sai da mão dele. Olha, o Polnareff e o Kakion tiveram sorte de lutar contra esse stand em um ambiente mais aberto e desolado, porque se esse cara tivesse em uma cidade, seria quase impossível de derrotar ele. Mas ele tem uma fraqueza Na porra do carro é o carro idiota. Ah, o do carro é a roda da fortuna. Tá. que foi essencial Mas no caso é esse aqui quem matou a irmã do Polnareff, né? para ele ser derrotado. Se o reflexo que ele estiver dentro for alterado, ele é obrigado a pular para um reflexo mais próximo. Por exemplo, se ele estiver no reflexo dentro do olho de alguém e a pessoa fechar o olho, ele é obrigado a pular para fora. E nesse momento que ele tá pulando de um reflexo pro outro, ele acaba se tornando vulnerável para um stand que é tão veloz quanto ele. No caso, o único stand que foi veloz o bastante para isso foi o Silver Chariot. Eu tô falando, não É o do Prota, boy. tô falando que velocidade é importante pra caralho. Esse é um dos meus stands favoritos dessa parte. Toda a apresentação, o conceito, a forma que ele usa os poderes, é tudo muito bem feito. Sem sacanagem, se tivesse uma parte de Jojo em que esse stand é o stand do antagonista principal, eu aceitaria numa boa. Pior que dá pra ver que o Araki, ele reciclou muito esses stands, né? Pelo menos o conceito deles, tipo, o cara que usa espelhos para atacar. É o do Stardust Crusader, tem um desse. E ele falou um antes aí que eu não vou lembrar qual é, mano. Puta que pariu. Que também lembra um posterior. Eita, pô, mó peitão. Representando a carta A Imperatriz, talvez esse seja A tal do Whole Horse. Também está das Crusade, pô. o stand O do Mista. mais nojento de É parecido, só que diferente. Jojo inteiro. Diferente dos outros stands, esse tem que ser implantado dentro do adversário e com o tempo crescer dentro dele. Como se fosse um parasita. Na verdade, como se fosse não, é um parasita. Esse é Enquanto essa nojento mesmo. nojeira tá presa no corpo de alguém, ela tem que se alimentar pra crescer e criar um corpo próprio. O pior é que essa merda aí até que é meio forte, olha isso. Muito bizarro. O melhor dessa cena é pensar que na perspectiva das pessoas normais, o Joseph tá lutando com o ar e ainda tá perdendo de algum jeito. Mas mesmo que essa coisa aí seja meio forte, ela tem uma mobilidade péssima. E quando o Joseph joga o bicho no piche, fica pior ainda. E se aproveitando disso, o Joseph consegue derrotar ela usando o Hermit Purple. Aí. A roda da fortuna. Representando a carta Roda da Fortuna, esse é o stand carro. Quem tu acha que vence? Um carro ou um adolescente com uma má atitude? Não sei se você sabe, mas eu sou uma pessoa diferenciada dos outros adolescentes. Esse stand tem a capacidade de melhorar o visual e a capacidade de qualquer veículo que o usuário entrar em contato. É verdade, mãe. Eu tava falando do Golden Wind. Quando isso tá ativado, ele pode moldar o carro da forma que ele quiser. O desempenho desse stand Eu acho que é um bração, uma musculosão assim pro lado de fora, né? E o fila da puta do cara de dentro é um gordão, se eu não me engano. Baixinho pra porra. tá ligado com a atitude do usuário, já que quando ele tá confiante, o stand age de forma mais poderosa, mas quando ele tá na merda, o stand meio que brocha. Esse é massa. Representando a carta Justiça, é impressionante como tanto o stand dessa velha cagada quanto do filho dela são fodas. Tendo a aparência de um esqueleto gigante usando uma coroa e o corpo coberto de névoa, esse stand tem a habilidade de manipular a névoa da forma que quiser, podendo criar ilusões gigantes como transformar um cemitério inteiro em uma cidade, ou cadáveres apodrecidos em pessoas vivas. Além disso, quando em contato com alguém que tem uma ferida aberta, ele pode usar a névoa para transformar a pessoa em Ah, é verdade. Esse aqui que o Jotaro fuma. uma marionete. E mais, por ser uma névoa, ele é intangível, então ataques diretos não funcionam nele. Eu tenho a impressão de que quando o Araki tava criando isso aqui, ele acabou perdendo a mão e deixando esse stand poderoso demais. O Araki é maluco, cara. Aí depois teve que o Star Platinum vir com uma habilidade nova que até então a gente nunca tinha visto, de que ele consegue chupar muito forte. Ah, não, não me chupa!
Não me chupa, esses caras que chupa é muito chato. Caraca, chupa a mãe, seu puto. E é desse jeito ridículo que esse stand é derrotado. Enfim, o stand é forte pra caramba, visualmente ele é incrível, e junto com o stand do enforcado, esse é um dos meus favoritos dessa parte. Ah, e uma curiosidade, no Dark Souls 3 tem um chefe que é muito parecido com esse stand. Deve ter rolado uma inspiração aí, porque não é possível ser coincidência. Inclusive é tão parecido que são dois personagens com visuais fodas que são derrotados de forma ridícula. Infelizmente, esse daqui é um dos chefes mais fáceis de Dark Souls 3. Qual que é o problema dessa galera que cria um esqueleto sinistro de foda e depois joga ele pra merda, como se não fosse nada? O pior que é massa mesmo. O Lovers. Representando a carta O Amante, Lovers é um stand a longa distância com tamanho microscópio. Esse stand tem a aparência de, sei lá, uma pulga misturada com um caranguejo. Tu consegue falar com precisão o que era pra ser isso aqui? Porque eu não consigo. Na verdade, olhando agora, eu tô achando que é uma pulga com escorpião. Combina esse escorpião por causa da personalidade do usuário desse stand. É foda porque ele Ah, é o que manda o dano de volta? tem asa também, né, mano? Então, será que é uma pulga, escorpião, mosquito? E ele também é meio robô, né? Sei lá, eu acho que eu tô pensando mais do que eu deveria nisso. Ele é o stand mais fraco de Jojo, por isso ele não entra em combate direto. Ao invés disso, ele se infiltra dentro da cabeça da pessoa e entra em contato com o cérebro. Assim que ele se acopla lá, ele cria uma conexão entre a pessoa e o usuário do stand. Assim, toda vez que ele sofre um dano, a pessoa que ele tá conectada sofre um dano ainda maior. E quando ele tá dentro do Ah, é o que Star Platinum fica pequenininho, entra dentro dele, né? cérebro da pessoa, ele tem a habilidade de criar cópias dele mesmo. Apólitos. Aí, ó. E Ai, não é Star Platinum que entra, não. também imitar a aparência de outro stand. Ou seja, é um stand de filho da puta. É um stand feito pro cara ficar de sacanagem com a cara dos outros e ficar agindo igual um arrombado o tempo inteiro. Obviamente, essa praga aí é extremamente frágil, então, em contato com qualquer stand que consegue pegar ele no pulo, faz ele virar um coitado. É um stand fraco, mas pro tipo de vilão que ele estava enfrentando nesse episódio em específico, ele funciona muito bem. Representando a carta O Sol, eu acho que o nome já deixa bastante implícito o que é esse stand. Esse é o stand mais meme dessa parte. Tipo, mano, o bagulho é um sol. Tipo, é um sol, caralho. São 2 da madrugada. Gosto desse jeito que você finge que sabe de algo e fica mandando informação errada. Mas eu fui perguntar, cara. Eu não dei uma informação, não. Eu falei, o Star Platinum fica pequeno nesse episódio aqui, né? Aí depois eu vi que não era. Falei, não é. É outros 2 que ficaram pequenos, que foi o do Punaref e o do Kakyoin, seu cu de burro. Que eu tô sentado aqui editando esse negócio e agora eu vou ter que explicar como é que funciona um sol. É porque eu já vi, né? Eu só não lembro. A parte mais zoada disso é que o Dio, um vampiro, contratou um cara que tem o poder de simular a maior fraqueza dele. Tá, joia. Bom, o que eu posso dizer? É basicamente um sol, só que menor. Ele tem a capacidade de ficar quente, eu não tô acreditando que eu tô realmente explicando isso, e disparar rajadas de calor na direção de alguém. A maior fraqueza dele é que ele também afeta o próprio usuário. Ou seja, o stand é tão merda, mas tão merda, que ele fode até o cara que tá usando ele. Essa desvantagem faz com que o usuário tenha que se esconder em algum lugar próximo e se proteger de alguma forma do próprio stand. Exatamente igual as pessoas que ele tá atacando. Cara, isso é muito paia. Desculpa, mas esse stand vai ter que ir pra zona paia. Por quê? Mó massa, assim. É de filha da puta, mas é massa, pô. Ó, toma esse visual. Representando a carta morte, o stand do neném tem a aparência de um ceifador, mas com uma máscara de palhaço. Pelo menos eu acho que isso era pra ser um palhaço, ou um bobo da corte. Esse é um stand extremamente mortal pelo fato de que ele só existe no mundo dos sonhos, onde ele tem total controle de tudo que tá acontecendo. Ele é basicamente o Fred Krueger de Jojo. Ele é bizarro esse episódio. É exatamente a mesma ideia. Ele controla o sonho, se a pessoa se ferir dentro do sonho, ela também se fere no mundo real. E pelo fato de que um stand só pode ser atacado por outro stand, ele é praticamente invencível, já que a pessoa que tá dentro do sonho não consegue controlar o próprio stand. A única forma de derrotar ele é se a pessoa antes de dormir ou ficar inconsciente tiver o stand ativado. Dessa forma a pessoa consegue manter o controle do próprio stand dentro do mundo dos sonhos. Olha, ele não tá na minha lista de stands favoritos, mas eu tenho que admitir que ele é muito poderoso. E esse neném aí vai dar trabalho quando crescer. Cagaram pra esse bebê, né, véi? Os caras poderiam ter aproveitado mais esse menino. Representando a carta Essa frase ficou muito ruim. O julgamento, esse stand tem a aparência de um robô gênio da lâmpada. O modo de agir dele é enganar seu adversário, concedendo 3 desejos que ele pode usar contra a própria pessoa que pediu. Por exemplo, se você pedir pra ele ressuscitar alguém, ele vai criar uma cópia de barro da pessoa. E ele pode controlar essa cópia pra atacar alguém. Além disso, ele é estranhamente forte, já que ele conseguiu tancar os ataques do Silver Charity e do Magician Head como se não fossem nada. Eu acho que esse stand foi uma ameaça muito mais psicológica do que uma ameaça física. Principalmente porque ele voltou o emocional do Polnareff contra ele mesmo. É um stand bem legalzinho. E é bem curioso ter um stand que é um... Então, tem esse bebê,
Tem o bebê invisível e tem o bebê verde. A diferença é que o bebê verde funde lá e há alguma evolução no stand, tá ligado? Mas de resto, ele só é isso aí mesmo, acabou. Gênio, já que stands são bem parecidos com gênios, ou jeans, como eles são chamados originalmente. Representando a carta a alta sacerdotisa, tendo a aparência de, bom, essa aparência aí, ela costuma agir de forma animalesca e tem a habilidade de se transformar em qualquer coisa feita de algum tipo de mineral. Então qualquer coisa feita de metal, cerâmica, rocha, ela pode imitar. Ou criar uma nova forma com esses materiais, desde algo simples como uma caneca até alguma coisa mais complexa, tipo um arpão. Ou como em certo ponto da história ela se torna um rosto gigante no fundo do oceano. Assim como o stand do Iggy, esse aqui é um stand bastante versátil, podendo atacar os inimigos de uma forma discreta e rápida, ou de uma forma direta e bruta. Embora o usuário desse stand nunca tenha a aparência revelada por completa na história, no jogo de fliperama de Jojo ela recebe o visual completo feito pelo Araki. Eu acho uma pena que ela não tenha recebido esse visual na história principal. Teria tornado ela uma vilã mais marcante. Bom, a partir daqui os stands passam a ser representações de deuses egípcios. E eu já vou me adiantando, eu não entendo tanto da mitologia egípcia, então se eu estiver pronunciando o nome errado e você sabe disso, dá um desconto por gentileza. Representando o deus da terra, Gabi é um stand feito de água que toma a forma de uma mão, forte o bastante para arrancar fora a cabeça de uma pessoa, ou usar as garras para cegar alguém. A maior vantagem desse stand é o alcance, já que ele pode ficar quilômetros de distância do próprio usuário. Isso combinado com a habilidade do usuário de sentir onde os inimigos estão a partir da vibração do ambiente, torna ele um ótimo stand de longo alcance. O stand em si até que é bem simples, mas o que faz ele ser melhor ainda é a forma inteligente que o usuário usa ele. O Araki conseguiu retratar muito bem a brutalidade que um stand relativamente simples pode causar na mão de um usuário preparado. Ah, esse cara não. Esse cara não, mano. Ah, mano. Representando o deus do renascimento, Ele é irmão Khnum, dele. aqui a gente tem mais um stand sem uma forma exata. Na verdade, o stand é praticamente apenas uma habilidade em si. O usuário tem a habilidade de mudar a própria aparência para se passar por outra pessoa. Isso inclui imitar a voz, o peso, a altura. Assim, é legalzinho e tal, mas eu já citei uns 3 stands que conseguem fazer a mesma coisa. O stand do Iggy, o stand da Enya, o Yellow Temperes, todos eles conseguem fazer isso. E ainda melhor, já que essa nem é a habilidade principal deles. Eu só não vou jogar esse stand aqui na zona paia porque ele foi feito para ser uma piada. E o episódio realmente é bastante engraçado. Papo. É muito pra piada, ele e o irmão dele. O Anubis talvez seja o stand mais Mas eu gosto do episódio em si. único dessa parte. Ele é praticamente o próprio deus dos mortos da mitologia egípcia. E o primeiro stand a ser completamente independente do usuário, já que o verdadeiro usuário dele morreu há anos atrás. E agora ele vive dentro de uma espada, possuindo o corpo de qualquer um que entre em contato com ela. Fala que não é uma ideia muito foda que o stand tá controlando a pessoa e não o contrário. Além de ser um stand extremamente poderoso em combate, já que ele tem a habilidade de se adaptar instantaneamente no combate, sendo impossível acertar ele mais de uma vez usando a mesma técnica. E tem o bônus de que se ele possui alguém que já é um usuário de stand, ele também controla o stand da pessoa, como a gente viu ele fazer com o Silver Chariot. E como ele ser o primeiro stand com vontade própria apresentado na história não fosse único bastante, ele também é cronologicamente o stand mais velho em Jojo, já que ele tá na ativa por pelo menos 500 anos. Isso mostra o poder de influência do Dio, já que ele conseguiu recrutar um deus mitológico centenas de anos mais velho que ele. De todos os 9 stands que representam deuses, esse aqui é facilmente o meu favorito. É o da mulher gostosa. O da Maria. O poder dela é você virar gay. Representando a deusa da fertilidade, reprodução, música, dança e do amor. Caralho, essa deusa aí trabalha, hein? E ela também é a deusa dos gatos. Esse stand toma a forma de uma tomada que pode ser colocada em qualquer lugar para atrair um curioso por perto. Quando uma pessoa toca nessa tomada, ela toma um choque e se torna praticamente um imã, atraindo todos os objetos metálicos por perto. A força do magnetismo no corpo da vítima fica mais forte com o tempo, que faz atrair cada vez objetos mais pesados na direção dela. O ponto fraco desse stand é que a usuária precisa estar próxima para o stand funcionar com capacidade total. Se ela se afastar muito, o stand perde a potência. Como eu disse na história, a gente só vê o stand em forma de tomada, mas o stand realmente tem uma forma que só foi aparecer também no jogo de fliperama de Jojo. Olha só que bonitinho. Ah, caralho, muito foda. Lembra os deuses da destruição do Dragon Ball, né? Representando o deus do caos, Set. O stand desse arrombado aqui tem a forma de uma sombra com uma cabeça de peão e olhos estranhamente realistas. Ele tem a habilidade principal de reverter a idade de qualquer pessoa que encostar na sombra. E também, se o usuário estiver carregando algum tipo de arma, ele também consegue atacar com a sombra dessa.
Esse bicho é muito filha da puta. arma. E pelo stand ser literalmente uma sombra, ele não pode ser atacado diretamente. Esse stand poderia ser muito forte se o usuário não fosse um merda completo. Mas eu acho que a ideia é essa mesmo. Mostrar que o usuário é um completo cagão, que não consegue lutar contra alguém da própria idade. Mas na moral, o episódio desse stand poderia ter sido muito melhor. Imagina se ao invés de atacar o Polnareff, ele tivesse atacado o Joseph. E a gente visse mais uma vez o Joseph da parte 2. Caralho, ele teria sido bom, hein? Teria sido legal. Isso sim seria um fanservice bem feito. Mas pelo menos a gente teve a fofura do Silver Chariot criança. Representando o deus dos mortos, o cara roubou o trabalho do Anubis de ser o deus dos mortos. Osiris é um stand humanoide com a habilidade de roubar a alma das pessoas que perdem apostas e transformar eles em fichas de poker. Ah tá. Esse é um daqueles stands com habilidades extremamente específicas, tanto que na maior parte do tempo a gente nem tá prestando atenção nele. A gente tá prestando mais atenção no Darby. Ele só vai ser importante no momento que alguém perde a aposta. É um stand interessante, principalmente porque ele não foi derrotado em uma batalha física, e sim porque o usuário dele foi destruído psicologicamente. O Oingo. É o Boingo agora, onde já foi. Representando Tote, o deus do conhecimento, esse stand é um livro capaz de prever o futuro envolvendo as pessoas em volta do usuário. É dito que o que for previsto pelo livro vai acontecer com 100% de certeza. Entretanto, na maioria das vezes as coisas acontecem diferente da interpretação de quem tá lendo. As previsões são feitas em forma de desenhos, com uma arte um tanto quanto única. Mas apesar de ser Não, isso é legal. stand meio comédia, tem uma questão muito interessante envolvendo ele, que é o fato de, olha, eu vou dar um spoiler sinistro de alguém que morre na parte 6 agora, então se você não leu essa parte, O Hal Horse. pula uns 10 segundos aí. Então tá avisado. Não quero ver ninguém reclamando depois, hein? Ele de fato previu a morte do Jotaro. É muito maneiro ver como uma coisa na parte lá pra frente se liga com algo que a gente viu agora. E reforça que o stand realmente prevê o futuro. E mais uma curiosidade, dessa vez um pouco mais viajada. Algumas pessoas na internet teorizam que esse stand de fato conseguiu prever algo na vida real. Já que na primeira aparição dele, ele prevê a morte de um cara usando uma camisa com os números 911. E no fundo a gente vê o desenho de um avião sorrindo. Eu acho que não é uma boa eu falar o nome da situação que aconteceu pro YouTube não comer meu rabo, mas vocês entenderam do que eu tô falando. Bom, eu acho que foi só uma coincidência 9/11. muito cagada e o pessoal tá viajando. Ou o Araki sabe de alguma coisa Rapaz. que a gente não sabe. Ah, eu não posso deixar de falar que o Boingo é dublado pela mesma dubladora que faz o Cebolinha. Pet Shop. Representando Horus, o deus do céu e dos vivos, um pouco irônica essa última parte. Esse é o stand do Pet Shop, o periquito arrombado do Dio, tendo a aparência de um esqueleto de Olha o que o Diego chamava, mano, pra equipe dele. pterodátilo. Com 6 braços ele tem a habilidade de criar e manipular o gelo, criando estacas ou blocos inteiros de gelo. Bom, o que dizer desse stand desse pássaro? Ele simplesmente tem uma das melhores lutas dessa parte inteira contra o Ig. A mistura dos poderes dele com o fato dos cara olhos ser um literal pássaro chamava contra um qualquer cachorro pessoa que pra pode sua controlar a areia rendeu a terceira luta mais brutal dessa parte. Mas eu tenho muita curiosidade sobre como seria se ao invés do Ig fosse o Avidol lutando contra ele, porque são 2 stands baseados no deus Horus e um controla o gelo enquanto o outro controla o fogo. Eu peguei uma luta da porra, Eu acho que seria uma luta bem interessante de ver. Mas de qualquer forma, a gente já teve um combate ótimo envolvendo ele. Representando o deus da criação, Atum, ele tem a aparência de um robô humanoide com um corpo decorado de corações e as iniciais do seu usuário marcadas no rosto. Ele tem praticamente as mesmas habilidades que o Osiris. A diferença é que quando ele rouba a alma do adversário, ele transfere para o corpo de uma boneca. Porém, ele tem uma habilidade secundária Ah, o episódio do videogame, né? de ler a alma das pessoas e descobrir se ela tá mentindo pra ele com uma pergunta de sim ou não. Eu acho que visualmente esse stand é muito bonito. Ele parece um stand que a gente poderia ver nas partes mais recentes de Jojo. Mas infelizmente essa é a única coisa marcante dele. Isso e o momento que ele lê a alma do Jotaro, que virou meme. Mas o episódio dele não chega nem perto de ser tão bom quanto o episódio do irmão dele. Bom, esses foram os stands baseados na mitologia egípcia. De todos eles, meu favorito com certeza é o Anubis. Eu realmente adoro a ideia de que um stand que tá no controle do usuário e não o contrário. Agora só faltam 3 stands, e 2 deles são os primeiros a serem uma referência Diobrando o mundo. musical, e o último é baseado em mais uma carta de tarô, mas eu decidi guardar ele pra comentar no final pra condizer com a cronologia da história. Começando pelo tenor e sax, fazendo referência ao instrumento musical. Isso aqui é facilmente o pior stand dessa parte inteira. Esse stand é tão bosta que não tem nenhuma tela de apresentação pra colocar igual os outros aqui. Ele não tem uma forma física e a habilidade dele é criar ilusões. Nossa, que original, eu não vi nenhum stand que faz isso antes. E ele é derrotado do jeito mais patético possível. Mesmo criando ilusões, ele
não consegue esconder o cheiro do próprio usuário, o que faz o Ig encontrar ele escondido e derrota ele com apenas uma unidade de É verdade, eu nem lembrava desse cara, ele é tão irrelevante. ataque. O pior é que o poder do stand em si não é ruim, é o cara que usou o poder com a bunda. É mais um que vai pra zona paia. Já dá pra fazer um podcast com esses stands merdas. Cara, vamos lá, em questão de opinião, eu gosto desse, mas a morte dos caras eu acho muito sem profundidade, pô. O cara chega e atropela o Avidouro e atropela o cachorro, o Ig, e a rapaziada desaparece, pô. Aí você... Tanto que eu não acreditei que os caras tinham morrido. Eu fiquei, oxê. Não, eles vão voltar, pô. Compensar a tristeza que foi o stand anterior, sendo o primeiro stand a ter o nome de uma banda, esse é facilmente o stand mais sinistro dessa parte, tanto pela aparência quanto pelo poder. Não é à toa que o Vanilla Ice é um dos capangas mais próximos do Dio. Tendo a aparência de uma espécie de monstro misturado com carrasco, ele tem a habilidade de devorar qualquer coisa e mandar pra uma dimensão vazia, assim fazendo o que ele devorou ser apagado da existência, exceto ele mesmo. A segunda habilidade é que ele e o Vanilla Ice são imunes a esse efeito, então ele pode devorar a si mesmo e o Vanilla Ice se transformando numa esfera de energia que apaga tudo por onde ele passa. Como se isso já não fosse o bastante, o stand em si se mostra muito forte, já que ele conseguiu arrancar a cabeça do próprio Vanilla Ice com apenas um golpe. O ponto negativo dele é que quando ele tá na forma de esfera, o Vanilla Ice não consegue enxergar o que tá acontecendo. Apaga tudo em volta. Eu falo sem medo nenhum que esse stand é um dos melhores stands dessa parte, tanto visualmente quanto no poder. E é brutal a forma que ele matou o Avidol como se não fosse nada. Se a ideia do Araki era criar um stand Olha isso, mano. perturbador, parabéns, ele conseguiu. Sei lá, Jojo é muito esquisito quando se trata de morte do Joe Bro, tá ligado? Porra, assim... Eu acho que as melhores mortes são a do Jonathan e a do Zeppeli da parte 2, tá ligado? Que a pedra cai em cima deles. Você fica, caralho, coitado. De resto, o cabo disse, eu não acreditei, não, mano, que ele tenha morrido, não, o Cisa. Eu não acreditei que esse boneco aqui tenha morrido, não, porque foi muito rápido e do nada já passou o cabo no céu. Foda. A morte do Bruno Bucciarati. Cara, zero emoção. Porque a gente vai acompanhando ali e acaba. Aí você fala, é isso? Ele morreu? Não, o corpo dele tá lá na casa do caralho. Aí o anime acaba. A do Bakio também é verdade. Ele tá lá e do nada ele tá todo fudido em cima da pedra. Mas a forma como ele morre, acho foda. Representando a carta O Mundo, Zawarado é o último stand apresentado em Stardust Crusaders, e o stand mais poderoso dessa parte inteira. Tendo a aparência semelhante a de um ser humanoide musculoso, com uma armadura semelhante a de um mergulhador e com tubos de oxigênio nas costas, Zawarado é absurdamente forte, veloz e resistente, a ponto de fazer até o Star Platinum ficar em desvantagem. Sendo forte o bastante para atravessar o peito de uma pessoa como se ela fosse feita de papel, e temido por 9 stands que representam literalmente deuses, ele é implacável o bastante para fazer com que um de seus capangas com mais alto controle tenha um ataque de ansiedade, só de pensar que ele pode acabar revelando a habilidade especial desse stand, e por conta disso ele seria punido pelo mesmo. A habilidade especial essa que seria parar o tempo por 5 segundos inicialmente. Como se tudo isso já não fosse bastante, esse não é nem o ápice dele, já que o corpo do Dio não tá no 100%, ele ainda tá se acostumando a controlar o stand, e quanto mais tempo ele passa usando, mais forte ele fica, e a duração com que ele consegue congelar o tempo também aumenta. No fim da luta contra o Jotaro, ele consegue parar o tempo por 9 segundos, mas levando em consideração que nunca foi estabelecido um limite, dá pra deduzir que se o Dio não tivesse morrido, ele poderia prolongar esse tempo de forma indefinida. E levando em consideração o fato do Dio ser um vampiro, que tem uma regeneração sobre-humana, torna a estratégia de atacar o usuário diretamente pra derrotar o stand muito mais complicada. E sempre se lembre que o Zawarado só perdeu pro Star Platinum porque o Dio não quis começar o combate lutando sério.
Porque o Jotaro é protagonista. Tem que lembrar disso aí, é por E isso. ficou brincando enquanto o Jotaro pensava em alguma estratégia pra derrotar ele. Só pelo fato do Jotaro ter que deixar a luta direta de lado pra pensar em uma estratégia já mostra como o Zawarudo é forte. E assim como o Dio é o stand de vilão mais icônico de Jojo. Bom, chegamos ao fim de mais um vídeo. E rapaz, deu trabalho, viu? Eu tô até sem voz aqui. Acho que esse talvez seja o vídeo que eu mais gastei tempo editando. Mas foi legal, eu me diverti fazendo isso. Principalmente porque eu tive que assistir de novo alguns episódios pra ter um contexto melhor do que eu tô falando. E mano, essa parte é muito melhor do que eu lembrava. E mano, assim, se for pra escolher, tipo, separadamente, qual o meu stand favorito das cartas de tarô? Eu acho que eu escolheria o Enforcado. Ele é um stand muito maneiro. Agora, dos stands dos deuses, eu escolheria o Anubis. Agora, se você me perguntar qual é o meu stand favorito dessa parte inteira como um todo, aí eu vou ter que escolher o Zawarudo. Enfim, deixa aí nos comentários qual é o seu stand favorito. Eu ainda prefiro o do Dio. Dessa parte, eu tô bastante curioso. Se você gostou do vídeo, deixa o seu like. Se você não gostou do vídeo, deixa o seu like também, porque deu trabalho pra caralho. Eu realmente espero que você tenha gostado do vídeo, que você seja guerreiro pra ter chegado até aqui e tá ouvindo o que eu tô falando agora. Enfim, obrigado por assistir até aqui. Deixa o seu like, se inscreve, me segue no Twitter e até o próximo vídeo. Cara, o Dio é muito mais foda, cara. Muito mais foda. Porra, Zawarudo é o do Dio peste. Ué, o que foi? Não entendi, não. Eu prefiro o do Dio, tá ligado? Muito mais foda. Muito mais legal.